vamos falar sobre a terceira proposta de redação do Reescrevendo o Futuro. O tema é o despertar da consciência civil, o Brasil vai às ruas. Antes mesmo de entrar em contato com os textos que compõem a coletânea, você já deve estar pensando sobre as mobilizações e as manifestações ocorridas no Brasil nos últimos tempos. Então, é sobre essa temática que você vai discutir e construir um texto dissertativo argumentativo. E por que um texto dissertativo argumentativo e não os gêneros do discurso, como a proposta da PUC tem sido para você? É porque, com certeza, você já está se preparando para o Enem. E o Enem pede tipologia. Ela solicita a construção de texto dissertativo argumentativo. É por essa razão que a PUC Goiás fez essa proposta para você. Vamos lá? Começando pelo tema, em forma de tutorial. O tema da proposta de redação, Despertar da Consciência Civil, o Brasil vai às ruas, já leva você a pensar que o povo desperta, acorda e vai às ruas exigir os seus direitos. É sobre essa temática que você deve construir um texto dissertativo argumentativo. Então, é uma tipologia? E o que é essa dissertação? É um texto que se caracteriza por analisar, explicar, interpretar e avaliar os vários aspectos associados a uma determinada questão. A finalidade da dissertação, portanto, é explicitar um ponto de vista claro e articulado sobre um tema específico. Em alguns casos, além da análise cuidadosa e detalhada de um tema, espera-se que o texto também apresente os argumentos para a defesa de um ponto de vista. Quando isso ocorre, tem-se a dissertação argumentativa. Vale lembrar que a dissertação argumentativa, ela também pode ser tomada como um gênero, segundo Maria Bernadette Abalri, que é uma linguista, professora da Unicamp. Entretanto, esse texto, dissertação, é feito para ser veiculado única e exclusivamente na escola. Tem como público-alvo os estudantes e professores e a banca que vai corrigir o seu texto. Diferentemente dos textos que são solicitados a partir de gênero discursivo. Aqui na situação montada pela proposta, vou mostrar para vocês como o Enem solicita e como a Universidade Federal de Goiás solicita. Tipologia. Leia a coletânea abaixo e produza um texto dissertativo argumentativo abordando o tema O Despertar da Consciência Civil, o Brasil vai às ruas. Analise conceitos, opiniões e utilize recursos argumentativos para a defesa de um ponto de vista. Ora, observe que nessa situação não está definido para você, autor, onde o seu texto será publicado. Qual é o público do seu texto? Mas você sabe que a uma banca corretora você está destinando o seu texto. Enfim, para ser corrigido. Essa proposta, que é feita pelo Enem, é diferente da situação montada pela UFG. A UFG pede gênero discursivo. Veja que nesta tipologia diz assim: analise conceitos, opiniões e utilize recursos argumentativos para a defesa de um ponto de vista. E se a proposta de redação solicitar artigo de opinião e não um texto dissertativo argumentativo, veja como seria essa mesma proposta, essa mesma situação, montada com base nos gêneros discursivo e artigo de opinião. Imagine que você seja um articulista e foi convidado para redigir um artigo de opinião para ser publicado em um jornal de grande circulação sobre o tema O Despertar da Consciência Civil, o Brasil vai às ruas. Defenda um ponto de vista, utilize recursos argumentativos para fundamentar as suas posições. Observe que tanto na tipologia
quanto no artigo de opinião, você deve defender um ponto de vista e utilizar recursos argumentativos tais como comparação, citação, perguntas retóricas, retrospectiva histórica. Mas a diferença está exatamente na situação montada, porque o artigo de opinião é um gênero do discurso, então ela convida você à simulação, ou seja, você vai sair da posição de estudante e se colocar numa posição, se imaginar numa posição de um articulista. Articulista é aquele que escreve artigos de opinião. E veja que você vai redigir um artigo de opinião para ser publicado em um jornal de grande circulação. Portanto, você já tem um público definido. É um público escolarizado, um público que se mantém antenado, um público crítico, um público que lê muito, né? Esse tipo de meio de comunicação impresso, que é o jornal. Mas a maneira de fazer não modifica muito, porque ambos são construídos por meio da tipologia dissertativa argumentativa. Tanto a dissertação quanto o artigo de opinião. O que muda é onde esse texto será veiculado. Quem vai ler esse texto, não é? Está aí a diferença entre os dois. Mas o artigo, aí muitos alunos perguntam, professora, mas o artigo de opinião é dissertação? O artigo de opinião é construído com a tipologia dissertativa argumentativa. Entendem? Mas o público é diferente e o lugar, o seu lugar como autor vai ser de articulista. Então, você sai da posição de estudante. Enquanto na tipologia, não. Você vai, no Enem, por exemplo, você vai se colocar como estudante mesmo, que vai escrever para uma banca e para que o seu texto seja avaliado. Não há uma adequação de linguagem em relação, por exemplo, e de ideias, né, adequação de linguagem e de ideias, em relação, por exemplo, ao meio de comunicação. Ok? Vejamos, então, os textos da coletânea. O texto 1 é um manifesto em defesa da Amazônia. O povo confia nas Forças Armadas. Veja que, logo na introdução, o autor mostra a função primordial das Forças Armadas no Brasil. Observem que eu grifei os verbos que vão mostrar essa função. Defender o país e suas instituições. Servir ao Estado brasileiro. Proteger e garantir nossas fronteiras, a integridade do nosso território nacional, seja terrestre, aéreo, marítimo. Cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal. Garantir a democracia em todos os seus aspectos, quais sejam o direito de livre expressão do pensamento, de associação, a liberdade de ir e vir, garantir a propriedade e a segurança individual, entre outros. Entretanto, no decorrer do texto, o autor já mostra que alguma coisa está falha no Brasil. E o Brasil, então, pede socorro. Pede socorro por quê? Porque a floresta amazônica está sendo devastada. Porque a floresta amazônica, além de ser considerado pulmão do mundo, e ainda tem uma riqueza na flora, que, se bem estudada, pode trazer cura para todas as doenças que existem e outras que ainda venham a ser inventadas. Tudo isso, além da beleza da fauna que lá existe, mesmo assim, a floresta amazônica está sendo agredida, não é? Está sendo ameaçada pela devastação. O autor faz essa afirmação, que a floresta amazônica está sendo devastada, está sendo agredida. Para comprovar essa afirmação, ele apresenta fatos. Então, o primeiro fato: esta área está sendo invadida e conquistada por potências estrangeiras sob os olhares condescendentes de nossos governantes, e ele faz uma dupla leitura quando ele coloca o prefixo des entre parênteses, que, a troco sabe Deus de quê, estão entregando nosso território a piratas estrangeiros, diretamente ou através de suas ONGs, especialmente criadas para tanto.
Países estão criando legislação de controle e preservação da Amazônia como se donos fossem. Observe que esse primeiro fato, ele já corrobora para a afirmação que ele faz, para sustentar a afirmação que ele faz. Esse é um recurso argumentativo do manifesto que ele escreve. E vale lembrar também que o manifesto também é dissertativo, argumentativo. Segundo fato, governos estrangeiros registram patentes de produtos brasileiros, como é o caso do cupuaçu, sob o beneplácito de nosso desgoverno, que a tudo assiste e aplaude. Então, aqui ele marca a falha governamental referente à nossa floresta. Terceiro fato, os chefes indígenas são levados à Europa e aos Estados Unidos para fazerem cursos e treinamentos de como se tornarem países independentes do Brasil. Algumas tribos já se consideram nações autônomas. Enquanto isso, veja que aqui ele já nem faz brincadeira mais com o prefixo des. Ele já chama mesmo o governo brasileiro de desgoverno. O desgoverno brasileiro demarca terras absurdamente gigantescas e contínuas em área de fronteira, facilitando assim que as tribos indígenas formem nações independentes. Correspondem essas áreas justamente aos solos mais ricos em minérios da Amazônia, justamente aqueles mais cobiçados pelos países estrangeiros e suas milhares de ONGs que aí estão encarregadas de explorar. Veja que o governo está entregando a nossa floresta de mão beijada. É essa ideia que o autor também está mostrando. Desse modo, a Amazônia, tão avidamente desejada pelo mundo lá fora, está sendo pacificamente conquistada. Veja que eu grifei para você, pacificamente conquistada, quer dizer, o governo não está demonstrando e tendo ações que vão impedir essa conquista, esse desejo desenfreado de tomar a nossa floresta amazônica. Brasileiros que se rebelam são presos, algemados, como se criminosos fossem. Veja que contra essa pacificação conquistada, o Brasil também vai e precisa ir às ruas. Esse manifesto, por exemplo, já é uma maneira de os brasileiros gritarem, clamarem por socorro em relação à nossa floresta. Então, as manifestações que ocorrem no Brasil não se dão apenas à ação de ir às ruas, mas também via internet, ela aparece impressa, materializada em textos, como é o caso desse manifesto. Enquanto isso, o desgoverno em Brasília está preocupado com questões talvez menos importantes. Então, é preciso gritar por socorro para impedir que a nossa floresta seja tomada e seja também agredida e devastada. O texto 2 mostra logo uma caricatura para nós, uma charge. Fones para ouvir o mundo. Aqui nós temos Obama. Obama é o governante dos Estados Unidos. Veja que o coração da, entre aspas, da economia mundial é os Estados Unidos. O coração. Então, é o centro da economia mundial. E ele está de olho, ele está observando o que os outros países estão fazendo, inclusive, ele está de olho no que a Dilma está fazendo, veja a minha intimidade com ela, né? A Dilma Rousseff está fazendo para impedir que eles também peguem uma fatia da nossa floresta. Fones para não ouvir protestos. Será que a Dilma Rousseff, como presidente do nosso país, está ouvindo o clamor do povo? Não sei. Algumas respostas nós já estamos tendo, mas é preciso ler muito. Outros meios de comunicação impresso também, para você fazer a sua análise se realmente a Dilma Rousseff está ouvindo os nossos protestos. Porque a crítica apresentada nesse gênero de texto aqui, que é a charge, é que os fones, a Dilma os utiliza para não ouvir os protestos.
Será que o programa Mais Médicos já é uma resposta às manifestações que o povo tem feito nas ruas e também em textos impressos em diversos meios de comunicação que são veiculados pelo Brasil e pelo mundo? É preciso que nós tenhamos leitura extra coletânea para que a gente consiga fazer um texto que tenha coerência externa, ou seja, que as ideias tenham validade e que tenham veracidade, tenham valor de verdade diante da nossa proposta. O texto 3, o Manifesto 2000 pela Paz, mostra que o povo quer comprometimento com a vida diária, na família, no trabalho, na comunidade, no país e na região. Nesse texto, você vê claramente um eu que fala em nome de uma nação. É exatamente o que os dirigentes do país devem fazer. Esse eu é coletivo, ou seja, é o grito, o clamor do povo brasileiro por respeito, pela não violência, pelo ato de compartilhar com solidariedade, pelo fim da exclusão, da injustiça, da opressão política e econômica, pela liberdade de expressão, pela promoção de um consumo responsável. Veja que esses textos, eles se relacionam com o tema proposto. Então, essa voz aqui coletiva nesse Manifesto 2000 pela Paz é o que o povo precisa, o que o povo quer. É o que ele clama, o que ele grita para que aconteça no nosso país. O texto 4 é muito interessante. O jeitinho brasileiro é uma forma de corrupção? Veja que a pergunta, já no título, instiga você, leitor, questiona você. O jeitinho brasileiro é uma forma de corrupção? Vamos pensar numa definição ou numa conceituação para jeitinho brasileiro. O que é isso? Se a regra transgredida não causa prejuízo, temos o jeitinho positivo. Opa! Se eu, então, na fila do supermercado, passar na frente do outro, eu não causo prejuízo financeiro, nem moral, então, o jeitinho é considerado positivo. Penso que não. Mas aí tem uma questão sociológica também implicada nesse jeitinho brasileiro, porque mostra uma relação ruim com a lei geral, com a norma imposta para os cidadãos, com o pressuposto de que essa regra universal produz legalidade e cidadania. Então, vejamos exemplos que da Mata coloca no texto dele para ilustrar essa questão sociológica que ele apresenta. Pagamento dos impostos. Eu pago os meus impostos, então posso exigir dos funcionários do país. Jeitinho virando corrupção. Quando isso acontece? Quando lá dentro da Receita Federal eu tenho uma pessoa de minha confiança que pode facilitar as transações que eu devo fazer lá dentro, né? Então, aí já é um jeitinho virando corrupção. E para mostrar esse jeitinho que vira corrupção, ele faz uma retrospectiva histórica. Código de leis para nobres, para o clero e outro para o povo. Então, quer dizer, na nossa história, temos registros de que, antigamente, um crime ele era avaliado de diversas formas. Para os nobres, era de uma forma, para o clero, para a igreja, de outra, e para o povo, que era o subalterno, aos dirigentes do país, então da nação, então, de uma forma provavelmente mais severa. A Revolução Francesa acabou com esse privilégio. Ela instituiu um Código Universal dos Direitos e Deveres Humanos. No Brasil, a República fez a Revolução Igualitária. Na França, ela levou muita gente para a guilhotina. Mas pense, no Brasil, a República fez a Revolução Igualitária. Ou seja, é igual, todos os direitos são iguais para todos. Não. No Brasil,
a República fez a Revolução Igualitária, mas essa revolução inventou o jeitinho brasileiro. É aquela escapadinha. E quem cumpre a lei no Brasil é estigmatizado, é rotulado, é chamado, é xingado de otário. Eu diria mais ainda do que da Mata. Quem quer fazer a lei se cumprir no Brasil também é chamado de otário. Então, resta-nos ir para as ruas, manifestar, né? Essa relação que esse texto do jeitinho brasileiro tem com o despertar da consciência civil, ou seja, despertar do povo. O Brasil vai às ruas. O Brasil é você. O Brasil sou eu. O Brasil somos nós, cidadãos que vivemos aqui. Então, nós precisamos sim manifestar, mas manifestar com dignidade, sem violência, sem fazer apologia à violência, ao desrespeito ao outro, não é? Em suma, o jeitinho se confunde com a corrupção e é transgressão, porque ela desiguala o que deveria ser obrigatoriamente tratado com igualdade. A mídia tem um papel básico na discussão desses casos de amortecimento, ou seja, de abrandamento de algum ato, de algum delito que é praticado aqui no Brasil. Esquecimento e jeitinho, porque ela ajuda a politizar o velho hábito que insiste em situar certos cargos e as pessoas que os impossam como acima da lei, o que faz com que a lei seja desmoralizada e quem a cumpre, é o que eu disse antes, é estigmatizado como otário, o que não deveria acontecer. Para fechar a nossa discussão a respeito desta proposta, eu lanço uma questão. Qual é a relação entre as ideias veiculadas pelos textos da coletânea com o tema proposto? O despertar da consciência civil, o Brasil vai às ruas? Além da coletânea, procure ler mais. Procure fazer um texto rico em discussão, rico em conteúdo, um texto que modifique a ideia do outro, um texto que você vai defender uma posição. Então, e para defender uma posição, é preciso ler para alterar a sua. Procure, então, olha, nos últimos tempos, Revista Veja veio falando sobre as manifestações, sobre o desejo do povo brasileiro. A revista Carta Capital, Época, o Diplomatique, também na versão brasileira, que é um jornal mensal, que está nas bancas também, de Goiânia, do Brasil afora, uma vez por mês. São textos que vão levar você a pensar com criticidade. Às vezes, você não vai concordar com as ideias veiculadas nesses textos que eu estou lhe indicando, mas é preciso que você leia até para você discordar. Bom trabalho! E qualquer dúvida, peça para o seu professor entrar em contato comigo pelo plantão de dúvida direcionado ao professor. Mas lembre-se de que esse plantão de dúvida, nós vamos tratar especificamente da proposta de redação ou de qualquer questão ligada à produção de texto. Abraços e até o próximo vídeo.